Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Alguns obreiros ficaram esperando o eu marquei novamente o encontro com Deus, mas temos a certeza que quando nos ligamos aqui na terra, Deus também se responsabiliza por trazer a vitória para as nossas vidas. Entenda que nessa noite você veio aqui não porque o seu marido pediu, não porque o seu marido é obreiro, a sua esposa é obreira, ou porque seu pai mandou. Você veio aqui porque Jesus morreu na cruz do Calvário pela tua vida. E hoje, meu irmão, não deixe que nenhuma tristeza venha assolar o teu coração, porque os teus olhos têm que estar fixados em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E nesta noite Deus possa te proporcionar aquilo que a tua fé pode lhe conceder. Amém? Oremos a Deus, grande Deus, Pai, Senhor dos céus e da terra. Nós te agradecemos porque verdadeiramente a tua presença é real em nosso meio. Temos a certeza que o Deus que operou no domingo, que o Deus que operou na terça-feira, também é o Deus da quinta-feira, porque entendemos que passa céus e passa terra, mas a tua palavra ela não há de passar. Entendemos que o Deus que ressuscitou lá no passado também ressuscita no presente momento, e assim continuará fazendo milagres e prodígios nas nossas vidas. E entendemos que o Senhor tem um propósito conosco nesta noite. Então que venhamos ao Senhor Jesus Cristo nos desvincular de todo pensamento humano, de tudo aquilo que não provém da tua vontade, ligar nossos pensamentos no trono sagrado, porque certamente as portas do céu se abrirão e a glória do Senhor descerá sobre as nossas vidas. Isso eu peço, Senhor, e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor.
Convido os irmãos nesta noite a se colocarem de pés. Abrir a Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 11. Verifique-se do seu lado. Não tem alguém que precise de compartilhamento da leitura da palavra de Deus. Se houver, assim o faça, para que todos possam acompanhar a leitura responsiva. Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao verso 13. Todos se encontraram? Deus é Velho Testamento, tá, irmãos? Novo Testamento, tá? Livros na terra. Sabemos que os hebreus eles passavam por lá, né? Mas não quer dizer que Deus falava no Velho Testamento, é no Novo Testamento. Amém? Vamos lá. Título: A natureza da fé e exemplo de fé tirados do Antigo Testamento. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, podemos discernir os maus sacrifícios de Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é dado a todos os filhos. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado,
promessa como em terra alheia, morando em cabanas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ele também, e esse já acontecido, recebendo tanto em retidão, como as estrelas do céu, e como a areia iluminada que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? Quantos dos irmãos necessitam da oração da igreja? Oremos na voz do pastor Eduardo. Todos os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra. Mais uma vez, ó Deus, por oportunidade que a cada um de nós conseguiu, nos encontramos, ó Deus, na Tua presença, com o coração e a alma desejosa, em receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que a Tua graça, Deus, tem sido bastante para nós, pois até aqui, ó Deus, nós temos chegado e as Tuas mãos poderosas, Senhor, assim nos ajudou, Senhor, para que nós pudéssemos aqui estar. E nós queremos, ó Senhor, desfrutar de cada momento que o Senhor tem preparado para a igreja do Senhor aqui nesse local, na noite desse dia. Portanto, ó Deus, retira de nós tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus, e nos conceda, Senhor, uma noite alegre, uma noite abençoada, onde a alegria dos céus, Deus, possa verdadeiramente pairar em nossos corações. Seja conosco, Deus, continue nos ajudando. Isso é o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Nesta noite estaremos aqui os visitantes. Nesta noite nos visita a irmã Érica e a Franciele. Deus possa abençoar todas as irmãs. Vamos nos confraternizar como é de costume. Aleluia, glórias a Deus. Fizemos uma observação, 6 irmãos levantaram, 17 ficaram sentados. Isso é maravilhoso, mostra a união que nós temos uns com os outros, né? Vamos estar louvando e adorando ao nome do Senhor com mais um hino nesta noite. Sobre
Se nessa noite você saiu da sua casa para olhar a roupa da irmã, se nessa noite você saiu da sua casa para ver o que ia acontecer de natural, que Deus te diga que a porta está aberta, você pode levantar e pode ir embora, porque as comportas do céu já estão abertas sobre este lugar nessa noite. Deus tem algo de especial para realizar na vida daqueles que já chegaram com convicção diante do trono da graça. Se você acredita, se você crê, Deus tem coisas firmes e grandes para realizar na sua vida nessa noite. Mas a palavra do Senhor diz que os nossos olhos têm que estar fixados lá do céu, lá no alto. Que é de lá que vem o nosso socorro e o Senhor é a nossa fortaleza. Eu quero aproveitar e para perguntar aos irmãos que na noite de domingo tiveram algo para testemunhar. Algo que Deus fez na tua vida que te impactou na noite de domingo. Algo que Deus falou contigo na noite de domingo que renovou suas forças. Tem gente aqui que foi renovada na noite de domingo. E Deus nessa noite proporciona essa oportunidade para que você venha pelo menos agradecer a Ele pelo renovo que Ele te concedeu. Tem alguém aqui nessa noite? Pode vir, meu irmão. Tem outro irmão aqui também. Vamos subir pela ordem. Vamos subir para o operador Eduardo. Mas Senhor, irmãos, muita alegria de receber essa oportunidade dessa noite. Para dizer que o domingo foi um domingo maravilhoso, hoje é maravilhoso, Deus foi maravilhoso, né? E a gente tem que se derramar mesmo na presença de Deus, e quando a gente faz isso, o Senhor nos recompensa. É um refrigério maravilhoso, é algo tremendo, a oração da madrugada muda, a oração da tarde muda. Quando você está cantando um louvor na sua casa, muda. Quando você está ouvindo um serviço de louvor, muda. Tudo muda. A vida só melhora na presença do Senhor. Vou contar uma experiência aqui que aconteceu comigo sobre eu e a presença do Espírito Santo na minha vida. Estava eu, certo dia na minha casa, logo quando eu me arrependi, retornei para a casa do Senhor. Então estava eu na minha casa, adorando o Senhor, orando, e comecei a falar em línguas estranhas. Deus me renovou, estou eu ali falando em línguas estranhas, e de repente o inimigo quis jogar uma dúvida na minha vida, Meu Deus, mas eu estava lá, quando o Senhor está falando, será que pode ser que eu estou falando por emoção, da carne, alguma coisa? Aí o Senhor me lembrou de um testemunho de um irmão da igreja onde eu me reuni, o irmão N, era diácono, morava na casa dele, homem de Deus, Ele falou que estava certa vez na igreja orando e passou um homem que ele sabia várias línguas, poliglota, essas coisas, E o homem perguntou para ele o que ele estava falando. Ele falou: irmão, eu não sei o que eu estou falando, eu sei que eu estou falando a língua do céu, estou falando línguas estranhas. Ele falou: olha, eu quero orar com você. O cara foi orar com ele, porque o cara entendeu o que ele estava falando, Porque às vezes a gente estamos falando a língua dos anjos, mas às vezes a gente está falando em outras línguas, como no tempo dos apóstolos, Quando desceu ali o batismo com o Espírito Santo, ali, uma repartida com fogo no Pentecoste ali, E outras nações, pessoas de outras nações, de outras línguas, começaram a entender a sua própria língua, Às vezes quem estava falando ali não estava nem entendendo o que estava falando, porque talvez não estava com o dom de língua ali, a interpretação de alguns, Mas Deus batizou com o Espírito Santo, e aqueles que estavam de fora escutaram, escutaram a palavra ali e entenderam a sua própria língua. Outros acharam que eles estavam embriagados, mas aí Pedro se levantou e disse que eles estavam embriagados com o Espírito Santo de Deus, Aí o que aconteceu comigo nesse momento que eu estava orando? Deus me lembrou desse que tinha acontecido com o meu irmão, e eu peguei e falei, aí falou assim comigo: pega um cubo, vai lá e pergunta sobre isso que você está falando na língua hebraica. Aí eu falei: o que quer dizer, essa língua que eu falei em hebraico? Aí estava escrito lá que eu estava falando sobre anjos de guerra, anjos de louvor. E assim que eu cheguei na igreja, eu fui chamado para participar da mocidade. Eu tinha pedido ao Senhor para mim poder fazer alguma coisa, participar de alguma atividade na casa do Senhor, E Deus me confirmou que eu estava falando realmente algo de Deus,
Estava falando, como é que eu ia saber que eu estava falando sobre anjo de guerra, anjo de proteção do Senhor? Né? Então Deus confirmou ali, mas em hebraico estava escrito aquilo que eu decorei na hora que eu estava falando em estranho. Então, irmão, eu creio, o Espírito Santo é real, as línguas estranhas é real. Quando você estiver falando língua estranha, você sentir a presença de Deus, não se prenda, se entregue e se derrame na presença do Senhor, que você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, é verdade. Existe um batalhão espiritual lutando ao seu favor. Amém? Vamos ouvir a diaconisa cantando louvando ao Senhor. Depois estaremos ouvindo o testemunho da irmã Michele de 3 minutos. Salve o Senhor, Pai do Senhor. Insista, se anima, são dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza, mostra a ele quem está contigo na peleja. Calma, insista, se anima, são dias pra lutar. Mas eu pensei, a matéria-prima que eu te formei.
eu vou cuidar. Eu vou cuidar, eu vou cuidar, eu vou cuidar. Irmão Michel, qual você? Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Pessoal, os irmãos capazes de Jesus Cristo. Eu senti na noite de domingo, né, uma presença muito forte do Senhor na minha vida, na igreja, né? Impactante. E senti fortalecida, né? Deus me deu mais disposição. Entrando comigo também, senti força de Deus. Eu senti tudo de maravilhoso. Deus é maravilhoso, né? Tudo melhor na nossa vida. E é isso. Devagarzinho, ele está me ajudando. Mesmo que devagarzinho, mas ele está me ajudando. Eu vou chegar lá, em nome de Jesus Cristo. Tudo que Deus quiser fazer na minha vida, né, ele vai fazer. Em nome de Jesus Cristo. Queira o diabo ou não, queira o inimigo ou não, está derrotado já em nome de Jesus Cristo. Já caiu na terra. E Deus é na minha vida, está no controle. E amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, vamos ouvir a pregação dessa noite através do nosso pastor Marcos. Dando uma paz do Senhor. Tenho que dizer glória ao Senhor, estamos aqui mais uma vez. A transmitir a palavra do Senhor e pela confiança que o nosso pastor tem em nós, Pai, que nós possamos transmitir para a igreja nesta noite os ensinamentos da palavra do Senhor. Abram as vossas Bíblias no livro de Hebreus, no seu capítulo 11. Hebreus 11, nós estaremos lendo, eu estarei lendo apenas o verso 6, porque os demais nós vamos discorrer na mensagem. Hebreus 11, 6 diz desta forma: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos justos. Oremos a Deus. Amado Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para receber de Ti tudo quanto o Senhor quiser nos mandar nesta noite. Então, ó Deus, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos nesta hora e te peço que me use, Senhor, para falar com a Tua igreja nesta noite, para transmitir aquilo que o Senhor deseja falar com a igreja nesta noite e abençoa cada ouvinte que possa verdadeiramente abrir os seus corações, abrir o seu ouvido para ouvir o que o Espírito tem para dizer nesta igreja. Quando se fala de fé, a Bíblia já inicia dizendo que fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, há uma necessidade de acreditar, tá, que as coisas podem acontecer, ainda que você não esteja vendo essas coisas acontecerem. Isso chama-se fé, né? E nós temos aprendido com Jesus como exercer a nossa fé. Na vida terrena de Jesus aqui, ele, de várias maneiras, ele fez as pessoas colocarem fé em ação e ir de encontro a ele, acreditando que ele poderia operar um milagre na vida delas através da fé. E a Bíblia fala sobre o poder que a fé tem sobre as nossas vidas, o poder que ela tem de fazer com que as coisas aconteçam nas nossas vidas, uma vez que nós a colocamos em ação, né? E aqui, no verso 4 do livro de Hebreus, no seu capítulo 11, a Bíblia fala assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, o qual lançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons
e por ela, depois de morto, ainda fala. Nós observamos que isso aconteceu há mais de 3.000 anos atrás. Mas acontece que a fé que Abel exerceu para ofertar a Deus o melhor que ele tinha, ela continua viva e eficaz no nosso meio. Porque essa fé nos faz entender que nós também podemos ofertar o melhor que nós temos para Deus e que Ele irá receber e irá nos retribuir também. E interessante é que tem que ficar registrado nos anais celestiais as coisas que acontecem como nós colocamos na nossa apreensão, as coisas que acontecem na nossa vida, porque nós observamos que eram dois irmãos e Abel, ofertando o melhor, ele foi abençoado pelo Senhor, e Caim ofereceu o pior que tinha. Tem gente que em vez de oferecer o melhor, oferece o pior que tem. E quando se trata de oferta, eu particularmente, eu tenho uma grande preocupação com os tipos de oferta na igreja. Muita preocupação. Porque tem crente que não tem fé para ensinar o Senhor, não tem fé para ofertar ao Senhor, e isso é um problema muito sério. Seríssimo demais. Porque se você não tem essa fé, eu quero te dizer também que pode perder a fé de morar nas mansões celestiais. Porque existem requisitos para chegar lá, e os requisitos são básicos aqui nessa terra. Eu observo constantemente, vem aqui no mundo das festividades, não me lembro da mocidade de inspiração, uma irmã que ela disse que agora essa história de Pix, os crentes não ofertam mais. Diziam, mas não ofertam, porque estão sempre sem dinheiro. Ah, porque é Pix, eu não tenho dinheiro, eu tenho Pix. Então a gente colocou o Pix lá, assim, um cartaz lá na igreja, e todo mundo vai lá então e coloca lá, né? Copia lá e paga a oferta pelo Pix. Eu acredito assim que acho que até uma boa ideia para a gente poder usar. E aí os irmãos entendam, o culto ele tem oração, ele tem louvores, ele tem palavra e ele tem oferta. Quando você não oferta, o seu culto fica aleijado, está faltando alguma coisa. Eu tenho até uma sugestão boa para dar para os irmãos que não oferta, porque só vive com Pix. Quando você for entregar seu dízimo, faz assim uma anotação de todo o valor da oferta que você teria que dar durante o mês todinho. Entrega respondido. Fala, Deus, eu vou entregar minha oferta aqui, porque eu trabalho com Pix, e com Pix eu não levo a oferta para a igreja. E Deus vai receber e você vai ser abençoado. Eu acho assim que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas de Deus, tem que ter muito carinho, porque a nossa oferta, ela precisa ser aceita. Porque quando ela não aceita, nós somos mais do que derrotados, porque perdemos tempo acreditando que está ofertando o melhor para Deus e não está ofertando o melhor para Deus. E na sequência aqui também, eu vejo também o testemunho de Enoque. A Bíblia diz que ele deu um translador, porque ele viveu 300 anos com Deus, e ele alcançou testemunho diante de Deus, um bom testemunho que agradava a Deus. Nós temos que fazer uma retrospectiva nessa noite, para saber se os nossos testemunhos, eles estão agradando a Deus, dentro da igreja, fora da igreja, no serviço, na escola, no meio da rua. Como está a minha e a sua vida diante de Deus? Será que esse testemunho está agradando a Deus? Será que nós estamos verdadeiramente preocupados em sermos servos, voltando a nossa mente para Deus? Para isso é necessário exercitar a fé, porque só consegue isso quem tem fé, só consegue olhar para dentro de si mesmo quem coloca a fé em ação. De Senhor, eu quero fazer a retrospectiva da minha vida e saber se o meu testemunho está te agradando, porque se ele não estiver te agradando, Senhor, então tira da minha vida. E eu quero dizer para os irmãos que tem gente que não tem fé nem para largar o pecado, que de tão perto rodeia e ele termina caindo e não tem fé para largar esse maldito pecado e servir ao Senhor em espírito e verdade, perde a comunhão com o Senhor, não ceia. Quem não ceia não tem paz com o Senhor, não tem paz com o Senhor. Então está na hora de acabar com essa coisa de viver de mesmice por aí, pensando que nós vamos chegar no céu dessa forma. Não, nós temos que nos posicionarmos. Quanto mais longe do pecado nós estivermos, mais perto de Deus nós chegamos. Porque é assim que a Bíblia nos ensina. E nós precisamos ter fé.
vidas aquilo que é desagradável. Nós temos que matar o velho homem, a velha mulher e deixar o Espírito de Deus entrar como uma criatura nova, para que nós possamos ser renovados, para que nós possamos sentir a presença de Deus, para que nós possamos ser transformados pelo Espírito de Deus. Porque nós somos templo do Espírito de Deus? Somos. Como o Espírito de Deus vai habitar num templo imundo, um templo sujo, onde ele não tem lugar para habitar? Ele simplesmente vai se afastar. Mas nessa noite Deus nos convoca para colocarmos a fé em ação, tirar tudo isso que não presta na nossa vida e colocarmos a fé em ação para que o Espírito dele tenha lugar, tenha espaço e possa fazer o que ele quiser. Quando se entra no templo, na casa do Senhor, já deve se falar assim: Senhor, já vai pedir perdão, né? Pelo meu pecado, que o dia é imenso, é tenso, a qualquer momento a gente perde. E quando chegar aqui, diz dessa forma: Senhor, eu sou o templo do teu Espírito, estou à sua disposição, e usa como o Senhor quiser, e Deus vai te usar, e Deus vai honrar sua fé, e Deus vai fazer a diferença, e você vai sair uma pessoa diferente daqui. Você está vendo por quê? Porque você se humilhou, porque você pediu, porque você buscou, porque você desceu a fé que Deus pode mudar a sua história. Né? E isso vai porque a gente vai crescendo cada vez mais e vai avançando. Saindo um pouco, né, do Velho Testamento, eu observo quando ele fala assim, que Caim e é o nosso alcançado testemunho. Quando eu estava lendo essa palavra de Deus, quantos testemunhos legais nós temos na nossa igreja? Quantos testemunhos bons nós adquirimos na nossa igreja? E isso está registrado nos anais celestiais. Eu falei, eu te louvo, porque na nossa igreja tem testemunho que agrada ao Senhor também, porque o Senhor já disse que se agrada do nosso trabalho aqui. Então, se Deus já disse, é porque agrada mesmo. E cada dia mais nós temos que fazer muito mais para que Deus continue se agradando e permaneça sempre conosco. O pastor está dizendo, fique conosco, Senhor Jesus. É para ficar mesmo, para Jesus ficar. Mas para Jesus ficar, você tem que exercer, trazendo aqui a presença e mantendo aqui dentro, mantendo principalmente na sua vida, porque é muito importante que Jesus esteja nas nossas vidas, né? E aí, eu vou lá no Novo Testamento, então, aprendendo um pouquinho de fé com Jesus. E com Jesus, a gente observa que várias pessoas que ele curava, em determinado momento, a pessoa exercia a fé e Jesus falou assim: vai em paz, a tua fé te salvou. Não só curava a fé, como mantinha também a salvação. Né? E uma das coisas que nos chama a atenção é aquela mulher do fluxo de sangue. A gente olha para aquela mulher, olhando para esse diferencial, um pouco diferenciado das outras pregações que já passamos por aqui, a gente observa que aquela mulher, ela só tinha uma chance, era a última chance dela, encostar em Jesus. Então ela coloca a fé acima da necessidade dela de ser curada. Ela coloca a fé e pensa: se eu tocar nas obras dele, eu vou ser curada. E ela também poderia ter chegado diante de Jesus e falado para Jesus: olha, me cura, eu estou precisando. Mas ela não podia estar no meio da multidão. E Jesus, para ela, no meu entender, era tão santo que ela não se achou digna de chegar próximo a ele, igual outros chegaram e pediram um milagre e ele fez. Então ela simplesmente inventou uma multidão e preferiu se humilhar e tocar, exerceu a fé. Mas para isso ela exerceu também uma coragem muito grande de tocar nas vestes do homem santo. E o interessante é que ela não andava naquela multidão de Jesus. Ela não tinha as experiências que as outras pessoas tinham, mas ela entendia que nas vestes dele tinha milagre para a vida dela, tinha cura. Não precisava tocar em Jesus. Ou seja, eu não sou digno que encoste a mão em mim. Mas se eu conseguir encostar a mão lá na barra do vestido dele, então eu vou conseguir ser curado. Essa mulher, ela resolve encarar com isso. Ela cria uma coragem através da fé que ela buscou para ela. E segue. Mas quando ela toca, ela termina falando de Jesus. Porque ela jamais pensou que no meio daquele monte de gente em volta de Jesus, ele ia sentir que alguém
tinha tocado nele. Mas ela esqueceu que quando o milagre sai da vida de Jesus para alguém, sai a virtude e Jesus sente isso. E Jesus sabe disso. Então, se você busca um milagre nessa noite, tenta buscar ele para a sua vida também, porque vai acontecer. Porque quando você chegou, Jesus já sabia tudo que ia acontecer nessa noite. Jesus já sabia o que ele sabe que você precisa. Jesus conhece o futuro de lá não conhecia. E ela chega, e a Bíblia fala que ela, tremendo, mas tem coragem e se apresenta e confessa. E aí então o Senhor fala: a sua fé te salvou. A mulher já estava curada e salva. E mais depois, nas caminhadas de Jesus, a gente vê o cego partilhando o mesmo movimento. Cego, não sabia onde, qual local Jesus estava exatamente, mas sabia que ele passava, que ele iria passar ali. E ele insiste em clamar para receber. Ele também coloca a fé acima do milagre, porque ele diz: se ele me ouvir, aí a minha fé vai fazer com que ele me cure. O que eu observo nessa noite, nesses dois personagens vivos, é que se a gente juntar a fé, juntar a coragem e o clamor, fé, coragem e clamor, Deus desce na casa do Pai do Senhor. Deus muda a sua história. Deus te ouve nessa noite. Deus simplesmente prepara o ambiente para que você possa receber o que você veio buscar ali nessa noite. E quando Deus começa a entrar em ação nas nossas vidas, quando nós conseguimos exercer a fé dessa forma, pode ter certeza, não há mar vermelho que fique aberto na sua frente, porque Ele abre o mar. Ele faz você passar a terra seca. E se você entrar na fornalha, Ele te tira da fornalha sem danos nenhum. Ele derruba muralhas. Não importa qual o tamanho da muralha, Ele derruba a muralha em sua defesa. Ele acalma a tempestade. Porque você colocou a fé nessa mão. Porque você creu nessa verdade. Porque você acreditou que Ele tem capacidade de te abençoar e de fazer diferença na sua vida. Teve um dia que as irmãs estavam visitando sua direção, dificilmente eu vou em uma visita no círculo de oração. Dificilmente. Eu sempre fico com a minha mãe. E nesse dia eu disse a minha irmã: fica com a minha mãe, porque eu preciso ir nessa visita. Eu preciso ir, porque eu sei que eu não doido. E eu fui. E ela lá na casa do evangelista da vida. E eu fui. E quando eu cheguei lá, o Senhor disse assim para a irmã Jéssica: cadê a irmã Jéssica? Deus disse, não foi? Vence, louvando. É assim, porque esta guerra não é sua. E o que me impressiona é a fé que ela exerceu em cima da palavra que Deus disse, em cima da profecia. Olha, e essa luta já cresceu maravilhosamente bem. E foi dizendo, e o milagre foi chegando. E Jesus foi trabalhando, e o Daniel caiu. O Daniel caiu. Sabe por quê? Porque quando você acredita, quando você coloca a atenção, quando você tem confiança no Senhor, a Bíblia diz que Deus é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo. Então Ele prepara para que tudo aconteça de bem para nós, que tudo seja melhor para nós, que nós possamos viver aquilo que Ele ensina, aquilo que Jesus ensinou. Não tem problema. Se é problema de finanças, coloca a atenção. Deus resolveu isso rapidinho. Está na hora. O Senhor nos convoca hoje para colocarmos nossa fé em ação, para resolvermos os nossos problemas.
é guarda fiel do seu povo. Deus é que nos conduz e conduz a nossa vida de maneira tal que as coisas a cada dia vai melhorando para nós. E analisando aqui a Bíblia, no final, no verso 13, ele diz assim: todos esses que estão falando dos antigos, dos irmãos do Novo do Velho Testamento, né? Que foi citado aqui nesse capítulo 11 de Hebreus. Ele diz: todos esses morreram na fé, sem ter recebido a promessa, mas vendo-a de longe, e vendo nela, abraçando-a, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Somos estrangeiros, somos peregrinos, estamos em passagem realmente nessa terra. Alguns deles, como Abraão, já viu a promessa de Isaac nascendo, mas outros morreram sem ver, mas acreditando que ia acontecer. Eu quero dizer para os irmãos que o arrebatamento da igreja é uma realidade. E ele vai acontecer a qualquer momento. Tudo que está acontecendo no mundo hoje mostra que Jesus está pronto, quase pronto, para buscar a igreja. Porque se ele estiver pronto, ele vem buscar e a gente, se tiver desapercebido, vai ficar. Irmão, nós temos que ter fé. Nós temos que ter uma fé inabalável no que diz respeito ao arrebatamento da igreja. Porque mesmo que eu corra, antes do arrebatamento acontecer, eu preciso ter fé que Jesus vai me ressuscitar. Aleluia! Quando ele vier, ele vai me ressuscitar. E eu vou subir antes do que ficaram vivos aqui. Porque se eu não tiver essa fé, eu não preciso servir a Deus aqui nessa terra. Eu posso desistir. Então esse arrebatamento vai ser uma realidade. E muitos crentes estão desapercebidos nos dias de hoje. Acorda, igreja do Senhor. Vamos preparar as nossas vidas para que nós possamos desfrutar das maravilhas que Deus tem preparado para nós. Vamos crer que estamos aqui neste mundo de passagem mesmo e que a qualquer momento, de uma forma individual ou de uma forma coletiva, nós vamos sair dessa terra. Nós vamos sair. Se nós não tivermos essa fé, então a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? E eu, graças a Deus, eu tenho essa fé. E aqui, no domingo, quando o Senhor falava que está fazendo coisas novas aqui, eu disse para Deus: Deus, eu quero essa coisa nova na minha vida. Eu não sei o que é, mas se vem do Senhor, é muito bom para a minha vida. Então, Senhor, me começa agora, deixou logo essa coisa nova interna na minha vida, e já começou a ficar no público, e foi entrando, e começou embaixo, terminou em cima, e Deus vai mudando. Peça a Deus para fazer uma coisa nova na sua vida. Exercite essa fé para que coisas novas e boas cheguem na sua vida e você possa ter um crescimento espiritual diante da presença do Senhor. Se é aquele servo bom e fiel que foi achado graça na sua vida, que o seu testemunho agradou a Deus, porque é assim que Deus nos quer, é assim que Deus nos chama, porque Deus não quer um líder fraco, não quer obreiros fracos, não quer igreja fraca. Deus quer um líder forte, como nós temos, graças a Deus. Deus quer um obreiro cheio da sua unção, um propósito, com força para fazer sua obra, e quer uma igreja avivada, aguardando o arrebatamento da igreja, aguardando Jesus vir nas nuvens, porque ele diz: prepara, igreja, prepara, prepara. A Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque Deus está falando: coloque a fé em ação. Não importa o seu problema, não importa o que você está passando, Ele é Deus para resolver tudo na sua vida. E Ele diz mais: Ele é o nosso amigo, Jesus é o nosso irmão, e o Espírito Santo é o nosso guia.
vai chegar. Hoje diz desde o primeiro dia, Daniel, sobre a sua vida. Mas Satanás pegou em cima, mas Deus enviou que é para resolver o problema e a bênção chega. Quando a coisa está difícil, tenta. Os anjos descem e lutam em seu favor. E a porta da bênção é aberta para a sua vida. Vamos colocar. Vamos aprender uma convocação. É uma convocação de Deus. E sabe o que é convocação? Você não pode recusar. Convocação você tem que aceitar. Você tem que vir e receber a bênção de Deus essa noite através da sua fé. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Estamos de vista para o Senhor. Esse é o momento de exercermos a fé. Ouvir os ouvidos para orarmos na igreja. A fé é a certeza da existência daquilo que não vem. Então, nesta noite, você pode colocar a sua fé em ação. Estenda as mãos para cá e vamos falar com o Senhor. Grande Deus, eterno Pai, Deus em cuja presença nos encontra. Rogamos mais uma vez as tuas misericórdias, meu Senhor, para as nossas vidas espirituais. E principalmente para os obreiros que neste momento assumam a tarefa sublime diante da tua presença, de orarem com fé e ungir a cada um dos teus filhos, para que possam conquistar aquilo que fosse de ti. Sabemos, ó Deus, que tu não fazes nada sem que ele esteja a mão do homem. Portanto, usa a cada um deles nesta noite para abençoar a tua igreja, Pai. Usa-os como canais de bênção. É o que lhe pedimos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Igreja para mim. Venha com fé, com confiança, porque o nosso Deus está presente neste lugar. Os obreiros podem começar a orar e ungir. Pai Santo e adorado, mais uma vez invocamos a tua presença na noite deste dia. Lhe pedimos, ó Deus, que venha olhar para o teu povo com o teu olhar de misericórdia. Tu conheces a cada um daqueles que aqui estão e também aqueles que nos acompanham na live. Envia os teus anjos, ó Deus, a realização de envio de novo para aqueles que estão nos ouvindo. Ó Pai Santo e amado, pela tua onisciência, eu só conheço a cada um daqueles que aqui estão. Tu conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Tu sabes muito bem quando nós acertamos e quando nós erramos. Tu sabes quando que nós precisamos chegar diante de ti com o coração quebrantado e pedir o perdão. Por isso, nesta noite, lhe pedimos que a tua graça seja derramada sobre a vida da tua igreja neste momento, para que os teus filhos possam chegar em uma confiança diante do trono da tua
para receber de Ti aquilo que precisa para continuar nessa caminhada espiritual. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, que seja curado de tudo quanto é espécie de enfermidade, dor de cabeça, na coluna, no fígado, no pulmão, no coração, nos ossos, nos dedos, dor de dente, todo nome que quer que esteja nós repreendemos. Vai embora em nome de Jesus. Vai embora toda a enfermidade em nome de Jesus. Ó Pai Santo e amado. Também queremos te apresentar nessa noite aqueles que precisam de uma libertação, pois querem te servir. E ainda estão presos em alguma circunstância, em alguma situação que atrapalha de resultar de uma comunhão perfeita contigo. Trabalha nessa noite, libertando das drogas físicas, das drogas ilícitas, libertando, Senhor, de vícios, de maus costumes, de pecados de estimação. Usa de compaixão e de vitória, pois escrito está em Tua palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conceda nesta noite, Jesus, Tu que és o leão da tribo de Judá, que tem poder e autoridade para cortar laços e quebrar correntes. Venha deixar livre aqueles que querem te servir. Senhor, ainda lhe pedimos pelos teus filhos que estão desempregados, que buscam de ti uma porta de trabalho, que o Senhor possa abrir a porta, ou mostrar as que estão abertas, para que possam granjear o pão de cada dia. Cuide, ó Deus, de cada um dos teus filhos, concedendo-lhes este milagre, para a honra e glória do teu santo nome. Ainda nesta noite lhe apresentamos, ó Senhor, os irmãos que integram o grupo de louvor da nossa igreja. Continua abençoando e capacitando a cada um dos teus filhos e filhas. Usa-lhe com paixão, pois os teus servos têm sido zelosos para trazer aquilo que produz edificação em nossas vidas através da música sacra. Abençoa, meu Deus, a tua serva que nesta noite nos trouxe a tua palavra. Abençoa a vida ministerial dela, de todos os preletores da nossa igreja. A tua filha também, que louvou a Deus de maneira individual. Abençoa o ministério dela e de todos os cantores da nossa igreja. Toma a diretoria da nossa igreja em tuas mãos, Senhor. Te glorificamos, ó Deus, e com muita alegria podemos dizer que até aqui tem nos ajudado, Senhor. Temos enfrentado os tempos difíceis, mas os tempos difíceis, quando são enfrentados com oração, a resposta vem. Então nós podemos com toda convicção dizer que até aqui tem nos ajudado, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, porque homens, ó Deus, homens fortes, criam tempos fáceis, e nós te glorificamos por tudo isso. Toma as nossas vidas em tuas mãos, ó Pai, meu amado irmão em Cristo Jesus. Receba a tua vitória nesta noite. Meu irmão, tome posse da tua vitória nesta noite. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abençoar a vida deles. Eles abençoaram as suas, agora vamos abençoar eles. Ó Pai Santo e amado, mais uma vez que percebemos a Ti, o povo dos outros, mas dessa vez para que eles possam também desfrutar do milagre da vida. Tu conhece a cada um dos teus servos, com essas lutas e dificuldades que eles têm enfrentado, Pai,
estar e servir como Deus de nosso Deus. Continua com as tuas mãos estendidas sobre ele, abençoando a vida espiritual, porque a nossa vida espiritual precisa, Senhor, estar diante de ti. Abençoa também a vida ministerial de cada um dos teus filhos, que possa continuar a crescer na graça e a confiança que há em ti. Abençoa a vida familiar, Senhor, a esposa, filhos. A tua palavra nos ensina que cada vez precisa cuidar da sua família com toda a sujeição. Continua concedendo este milagre na vida dos teus velhos. Pelos projetos que eles têm feito diante de ti. Vivemos tempos difíceis, mas quando nós confiamos no Senhor, as portas se abrem. Então venha regar nesta noite, ó Deus, os projetos de cada um dos teus filhos. Venha lhes conceder a vitória, Senhor, e joga por terra também tudo aquilo que o adversário possa querer e tentar contra a vida deles. Que nenhuma ferramenta preparada venha, ó Deus, destruir os projetos da vida dos teus céus. Conceda-lhes a vitória nesta noite para a glória do teu nome. Amado soberano do Senhor, tomemos posse das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Receba a tua vitória também neste momento. Tome posse em nome de Jesus. Tome posse em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Até o final do ano vamos ter um testemunho grande aqui sobre ele. Glória a Deus. Eu quero ser daqueles que irá testemunhar aquilo que Deus tem para fazer até o final do ano. O pastor falou que em 2 anos iria haver o desenvolvimento dos diáconos. Em menos de 1 ano, menos de 6 meses que isso foi falado, já podemos ver claramente como Deus tem usado aqueles que têm, através da fé, conforme foi pregado nessa noite, acreditado nas palavras do nosso pastor. Bom, falta apenas 2 quinta-feiras para finalizar o ano. Vamos aproveitar esses últimos encontros com o Senhor durante 2022. Amanhã, sexta-feira, temos jejum. Necessário jejuarmos, tá? Para travar sua língua um pouco, travar o seu pensamento acerca da sua. A palavra de Deus diz assim: que se você pensar mal do irmão, você peca contra Deus. Então, cuidado se você está pensando ultimamente, falando, pensando. Sábado não temos nada, domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, para você que não consegue vir, né, em todos os cultos, tira o domingo e venha. Você está com a mente fechada acerca de quem é Deus, do que Deus pode fazer ou deixar de fazer. Venha no domingo, é sobre liderança. Quem sabe você pode ser um líder, né? Quem sabe você pode ser um líder no ano que vem, de algo que Deus tenha para a sua vida. E aí, como líder, você vai sentir um pouquinho mais o que é de fato. Ser liderado é muito fácil. Todo liderado quer criticar o líder. Vem aqui e faz o que o líder está fazendo. Então, vem cá, escola dominical, domingo, 8 horas da manhã, vai falar sobre liderança. Venha que Deus vai te impactar com o aprendizado, né? Porque o povo continua crescendo por falta de conhecimento. Domingo às 19 horas temos um culto público. Temos algum aniversariante nesta noite? Não. Então vamos nos colocar de pé, os diáconos, né? Agora em 5 minutos, exceto a gente do Loman, que vamos para longe, mas os demais, em aguarde 5 minutos que teremos uma conversa. Convido aqui a pastor Adriel para fazer essa oração e nos despedir com a bênção, pastor. Estamos com a paz de Jesus, né? Grande Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos por estar em tua presença nesta noite, por mais uma oportunidade que o Senhor tem concedido a cada um de nós, de poder te adorar, te agradecer, buscar a tua santa presença. Peço que o Senhor venha continuar abençoando a cada um de nós, Deus amado, pois sabemos que nessa noite já sentimos a presença do Senhor em nossas vidas, através do louvor, através da palavra que foi pregada. Peço que o Senhor venha continuar nos abençoando a vida de cada um de nós, para que possamos continuar firmados diante da tua presença, Pai.
Eu te peço nessa noite e agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a luz e consolação com o Espírito Santo esteja com todos que amam e aguardam a vida do Senhor. Vamos em paz, que Cristo